Aperte os cintos e vamos a uma excelente viagem. Sim, vamos iniciar hoje a leitura do livro de Números. E neste livro nós iremos caminhar juntamente com o povo hebreu. Nós temos aqui uma longa caminhada rumo à terra prometida. Será que eles, ainda no livro de Números, chegarão à terra? O que você acha? Você já sabe a história? Coloque nos comentários. Mas agora, vamos já à palavra de Deus. Temos uma introdução e em seguida leremos o capítulo 1 e 2 do livro de Números. Teremos uma jornada extraordinária na palavra de Deus. Fique conosco até o final. Introdução ao livro de Números. O livro de Números foi escrito por Moisés. Ele escreveu este livro na mesma época dos demais do Pentateuco. Provavelmente por tratar-se das narrativas dos acontecimentos no deserto, deve tê-lo elaborado no período em que estiveram parados em Cades Barneia. Sua primeira parte conclui a narração da experiência no Sinai, retrocedendo ao tempo do Êxodo. Levítico funciona como um tipo de parênteses. A maior parte do livro relata algumas das experiências da peregrinação, desde o momento que Israel partiu do Sinai até chegar, com a nova geração, próximo às fronteiras da terra prometida. O primeiro ano e meio, aproximadamente, dos 40 anos de Israel, está registrado em Êxodo, capítulo 12, versículo 37, até Números, capítulo 14, versículo 45. E os últimos meses, em Números, capítulo 40, versículo 14, até o final do livro. Entre o capítulo 14, versículo 45, e capítulo 20, versículo 14, há um período de 38 anos, conforme Deuteronômio capítulo 2, versículo 14. Nota-se com frequência, em suas páginas, a murmuração dos filhos de Israel durante a peregrinação no deserto contra Moisés, devido às dificuldades encontradas com a falta de água e o fastio pelo maná que caía diariamente. Também há a menção do relatório negativo de 10 espias, a tentativa de encontrar um líder para o retorno ao Egito e o castigo de Deus expresso na peregrinação no deserto durante 40 anos, período equivalente à contagem numérica dos dias de espionagem. Números 1. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra. A estes contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem, que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurzadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zoar; de Zebulun, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel.
Então tomaram Moisés e Arão estes homens, que foram declarados pelos seus nomes, e reuniram toda a congregação do primeiro dia do mês segundo, e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulun, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 72.700. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Aser, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais,
de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados eram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: porém, não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os teus utensílios, e sobre tudo que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado de guardar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Números 2. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, armarão suas tendas. Os que armarem as suas tendas ao lado do oriente, para o nascente, serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, os que foram contados deles, eram de 74.600. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Issacar. E Natanael, filho de Zoar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elã, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 57.400. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do sul. E Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 46.500. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zeruzadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 45.650. Todos os que foram contados do exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como armaram as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do ocidente. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 40.500. E junto a ele estará a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur,
será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 32.200. Depois a tribo de Benjamim e Abidã, filho de Gedeone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 35.400. Todos os que foram contados do exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aizer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 62.700. E junto a ele armará suas tendas a tribo de Aser. E Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Aser. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 53.400. Todos os que foram contados do exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim armaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Se você é novo por aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E compartilhar também para dar aquela ajuda para nossa amizade. Vai! Agora é a vez de vocês, amigos. Deixe nos comentários o que você achou do episódio de hoje.